Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu, Toletinho, vim trazer pra vocês uma palavra de Deus. Uhul! É o seguinte, esse negócio aí do Instagram aí de colocar o canal. Achei da hora, mano. Eu tinha ouvido falar umas pessoas antes, né? Mas nunca testei, então. Vamos ver se vai funcionar, né? Se não funcionar, então eu estou aqui pagando mico. Mas enfim, vamos falar com vocês. Quero falar com vocês assim um assunto que intriga a humanidade por muitos anos. Que esse assunto é: a que eu devo pedir perdão? Aí você fala: nossa, nunca pensei nisso, cara. Mas vamos pensar nisso um pouco. Pera aí, então, eu vou mostrar um texto para vocês. Se liga na visão. Aqui em Marcos 8, 9, quando Jesus cura um menino possesso, eu vou explicar para vocês a situação. Isso se passa do versículo 14 em diante, que fala: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. E aí no 17 fala assim: contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Olha que louco isso, né, cara? E aí no 18 diz: onde quer que está este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Então, primeiro, cara, Jesus chega no lugar onde os discípulos dele tá lá, aglomerado, um monte de pessoas, e aí, de repente, alguém fala para ele: ó, eu pedi para seus discípulos expulsarem o demônio, mas eles não expulsaram. Mas é engraçado, né? Porque os discípulos andavam com Jesus e Jesus tinha autoridade para isso e também passou a dar a eles. E aí vamos conseguir continuar aqui, né? No verso 19: admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então, o pai trouxe o menino até Jesus, e na hora que o menino chegou até Jesus, o menino começou a ficar irritado. Os demônios começaram a irritar o menino e agitar ele para lá e para cá. E aí o menino ficou lá possesso, lá, sabe, pombagira, sei lá. E aí no 21 diz: então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, agora presta atenção nisso, que é onde eu quero chegar. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Aí Jesus pensou bem e falou: se podes, contestou-lhes Jesus, tudo é possível para aquele que crer. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Esse é o principal tema que eu quero falar com vocês. Ajude-me a vencer a minha falta de fé. Então, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o menino violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Olha essa parte agora, se liga. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E aí Jesus dá a cartada final dele e fala: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Então, primeiro ponto, os discípulos não conseguem expulsar. Segundo, Jesus fala: nossa, que geração sem fé. E terceiro, o pai do menino duvida de Jesus. Mas aí o pai do menino, ele fala algo que nós não pensamos em dizer para Deus muitas vezes. Ele fala:
creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Então Jesus estava falando que o problema não era a autoridade, não era estar santinho ali. Também isso é o problema, tá? Não que não deixe de ser. Mas o que Jesus estava falando é que o problema é que eles não criam. Os discípulos, as próprias pessoas que não estavam crendo, eram os próprios seguidores de Jesus. E aí eu ouço muita gente falando, nossa, cara, se os discípulos não acreditavam, por que eu tenho que acreditar? Porque a diferença é que hoje você é filho. E se você é um filho que não acredita no seu pai, em quem você vai acreditar? Ou melhor dizendo, um pai que não é falho, um pai que é rei, juiz, santo e justo. Você não acredita no seu pai, que tem todas essas qualidades e que é o Deus do universo. E você não acredita também que ele te deu autoridade e poder para expulsar demônios, para curar cegos, para manifestar a palavra dele nessa terra. E quando os discípulos perguntam para Jesus por que nós não conseguimos expulsar, e Jesus fala, esse tipo de demônio só é expulso por jejum e oração. Jesus, ele meio que estava falando assim, esse tipo de demônio só é expulso por Jesus. Esse tipo de demônio só é expulso com jejum e oração. E o que é jejum e oração? Por que alguém jejua e ora? Para buscar intimidade. Então, ou seja, os discípulos estavam andando com o Filho de Deus, mas não tinham intimidade com ele. Aí você fala, nossa, que irônico, né? Como eles podem? Mas aí eu te digo, como você pode? Como nós podemos sermos chamados filhos de Deus e não querer ter intimidade com ele? Que tipo de filho não tem intimidade com seu pai? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, quando você achar que algo está dando errado, meu irmão, muitas vezes pode ser esse o problema. E aí você pede perdão pelo motivo certo e diz no seu quarto, Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. É isso que eu tinha que falar para vocês. Deus abençoe e tamo junto.